Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Semana do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 e semana também de muita discussão sobre o calendário de 2020. Então vamos começar. Grande Prêmio da Inglaterra, final de semana em Silverstone, corrida importante, corrida histórica. Primeira corrida da história da Fórmula 1 foi disputada em Silverstone, um antigo campo de pouso utilizado pela Força Aérea Britânica durante a Segunda Guerra Mundial e que no dia 13 de maio de 1950 sediou o primeiro Grande Prêmio da história. E vamos a mais uma corrida, essa desse final de semana, casa cheia, com certeza, muita torcida pelo Hamilton, etc, etc. Mas Silverstone, por incrível que pareça, corre risco de sair do calendário em 2020, acreditem ou não. O calendário da Fórmula 1 para 2020 está sendo concluído, não é à toa que o Chase Carey tem viajado para alguns países para tratar de negociações de alguns contratos, e a gente já sabe que duas corridas novas estarão no calendário na temporada que vem. Uma delas não é o Rio de Janeiro, tá ok? Não tem não, vai ter não, no Rio. Uma delas é na Holanda, essa vai ter, né? Em Zandvoort, o circuito que já recebeu etapas do Campeonato Mundial, está sendo repaginado, atualizado e, é claro, tem tudo a ver com a popularidade do Max Verstappen. Essa corrida já está definida que entra no calendário do ano que vem. E o Grande Prêmio do Vietnã, incrível, né? O Vietnã vai receber uma prova numa pista de rua que parece ser muito interessante, investimento pesado do governo vietnamita e tal, e essa prova também já está confirmada no calendário, a gente não tem ainda a data. Isso significa que duas corridas devem deixar mesmo o calendário no ano que vem, para que a gente tenha as mesmas 21 etapas em 2020. E quais serão essas corridas? Quais provas correm risco? Quais autódromos correm risco de perder a sua etapa? Silverstone, eu falei, é uma delas. Silverstone há anos vem brigando, né, com as suas dificuldades financeiras e as necessidades de reformas no circuito que foram feitas, no final das contas. É um circuito que pertence, é administrado, né, pelo British Drivers Club, é BRDC, British Racing Drivers Club, é isso mesmo, BRDC. O clube de pilotos, né, Associação de Pilotos da Inglaterra, do Reino Unido e tal, eles que administram o autódromo, eles têm a responsabilidade de fazer aquilo se pagar, pelo menos. Tem muitas dificuldades de conseguir atender às exigências econômicas, sobretudo da FOM, né, antigamente da FOM, agora do Liberty, mas eu duvido que Silverstone saia, né? Inglaterra, gente, quase todas as equipes têm sede ali, fábricas ali perto, toda a tradição da Inglaterra. Eu acho que quando se fala de tirar a Inglaterra do calendário, é mais espuminha, ameaça do que qualquer outra coisa. No fim, os caras sempre se acertam. A Alemanha já ficou fora da Fórmula 1 recentemente, apesar de Mercedes, apesar da história recente de Schumacher, apesar de Vettel e tudo mais, mas essa história do nacionalismo não significa nada lá na Alemanha, porque se não tiver como viabilizar a corrida financeiramente, não tem. Isso já aconteceu em anos recentes. A Alemanha, que já teve duas provas, Grande Prêmio da Europa ou Luxemburgo, né, em Nürburgring, e o Grande Prêmio da Alemanha, chegou a ficar sem nenhuma. Voltou agora, mas o Hockenheim sempre está ameaçado. É exemplo de Silverstone, mas é exemplo de Silverstone, ainda mais agora com tudo que acontece com a Mercedes. É dificílimo imaginar um campeonato mundial sem Alemanha. E aí nós chegamos aos dois, digamos, favoritos a dançar. O primeiro deles é México, e eu acho que México está absolutamente na marca do pênalti, talvez até por iniciativa dos próprios mexicanos, aqueles que investiram e são os investidores nessa etapa, que estão começando a tirar o pé. O Sérgio Pérez não virou o que se imaginava. Ok, a corrida é um sucesso de público, o povo mexicano é super animado, entusiasmado, mas é uma corrida que dificilmente estará de novo no calendário, até por iniciativa dos promotores locais, que perderam dinheiro nas etapas que foram realizadas agora nos últimos anos. E o outro autódromo que deve deixar a Fórmula 1, essa seria a minha aposta, né? México e
Espanha, Barcelona. Pois é. Barcelona, que também é exemplo do que aconteceu na Alemanha, com a história, com a explosão de Schumacher, de Vettel e de Mercedes e tudo mais, a Espanha chegou a ter 2 corridas, da mesma forma, por conta do sucesso, da popularidade do Fernando Alonso. Nós tivemos a corrida, vocês se lembram, em Valência, né? Com o circuito de rua, Alonso na Ferrari, inclusive ganhou a corrida lá e tal. Mas Valência durou pouquíssimo e Barcelona vem verificando uma queda de público nos últimos anos bastante acentuada por conta da decadência do Alonso, do próprio Alonso na Fórmula 1, né? Desde que ele deixou de lutar por vitórias, por títulos, o público espanhol foi abandonando a Fórmula 1 e Barcelona é uma corrida que pode dançar na próxima temporada. Seriam estas as minhas apostas e fazem algum sentido também, porque seria a troca de uma por outra na Europa, né? Sai Espanha e entra Holanda, e seria a troca de uma por outra fora da Europa. Sai o México e entra o Vietnã. É uma possibilidade muito grande de que isso aconteça. Com relação ao Grande Prêmio do Brasil, a gente não precisa nem falar, 2020 está garantido já por contrato em Interlagos e o contrato estendendo, né, a participação de Interlagos na Fórmula 1 deverá ser assinado, se não neste mês de julho, no comecinho de agosto, quando começam as férias da Fórmula 1, em que as notícias a respeito de calendário deverão ser mais concretas, né? Ah, mas o Autódromo do Rio, não vai sair, Deodoro? Não vai sair, a gente já falou aqui várias vezes, e nas últimas semanas tem a imprensa chamada, a grande imprensa, ou a ex-imprensa, finalmente entrou nessa história, vindo ao encontro de tudo aquilo que a gente vem dizendo aqui no GP às 10 há meses, de que não vai ter corrida, de que esse consórcio vencedor é estranhíssimo, né? Capital social baixíssimo, empresa constituída dias antes da licitação, empresa associada participando da confecção do edital de licitação, e etc, enfim. É muito claro, é muito óbvio que não vai haver corrida nenhuma, não vai haver autódromo nenhum em Deodoro, e a corrida brasileira continuará em Interlagos, só não se sabe por quantos anos. Também não vão ser mais 20, né, como sugeriu o atual governador de São Paulo, João Dória, dizendo que o contrato seria renovado até 2040. Outra conversa para boi dormir, claro que isso não vai acontecer, ninguém faz contrato de 20 anos. Os contratos geralmente são de 3, 5 anos, né, na Fórmula 1, e é isso que a gente deve ter em São Paulo brevemente, um contrato novo assinado para a permanência da corrida em Interlagos. Se o Brasil não conseguir viabilizar financeiramente, se Interlagos, a cidade de São Paulo, não conseguirem viabilizar financeiramente, o Brasil simplesmente dança e deixa a categoria, tá bom? Boa semana para todo mundo, quarta-feira a gente volta com mais um GP às 10. Vocês estão perguntando do Dentucinho, né? Nós estamos de férias escolares, né? O Dentucinho tem só 8 anos de idade, coitadinho, e ele tá de férias. Ele foi viajar para onde ele foi, lá em... Não, ele foi pra Disney. Não sei se ele foi pra Disney. A gente vai saber. Quando ele voltar de férias, a gente vai saber, tá bom? Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau.